Avião de pequeno porte bate em morro, explode e 7 pessoas perdem a vida em Piracicaba. Vereador aqui de Peruíbe, Fábio Mariano, pelo Partido Verde, sofre suspensão. Você está na ABS TV Notícias, que você acompanha pelo canal 11 da NET aqui de Peruíbe, pelo canal 11 da NET de Itanhaém, pelo canal 11 da NET de Mongaguá e também aqui em Peruíbe pelo canal 1.3 da SAT, ou então pelo nosso site ibstvnoticias.com.br em qualquer lugar do país. E, primeiramente, cumprimentando as nossas colaboradoras, os nossos braços, aqui, Cíntia Cali, bom dia, Cíntia Cali, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa passa em vários horários, tudo bem, Cíntia? Tudo bem, graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, e vamos falar aí algumas notícias. E preparada para falar sobre a suspensão do vereador Fábio Mariano, pelo Partido do Verde. Ela vai comentar o que houve e qual é o prognóstico de tudo isso. Também bom dia, boa tarde, boa noite para Thaís Araújo, nosso braço direito, que apaga os incêndios e cria incêndios também. Não é verdade. Super competente. Gente, infelizmente hoje de manhã, um avião de pequeno porte em Piracicaba colidiu. Na realidade, ele já vinha fazendo um voo, né, irregular. Avião cai em área de mata e 7 pessoas morrem em Piracicaba. Queda foi em área verde, próxima à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, no bairro Santa Rosa. 7 pessoas morreram após o avião cair em Piracicaba, na manhã dessa terça-feira, dia 14. A aeronave caiu em uma área de mata no bairro Santa Rosa e, com a explosão, um incêndio teve início no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, no avião bimotor estavam o piloto, o copiloto e 5 passageiros que seriam da mesma família. Olha que judiação. Eles morreram no local. Ainda não há informação sobre a identificação dessas vítimas. O que me chama a atenção nessa notícia é que a maior parte das vezes esses acidentes aéreos eles são com aeronaves de pequeno porte, como é o caso desse bimotor. Porque esses aviões, os Boeings, que fazem os voos intercontinentais, né, você tem, em proporção relativa, um número muito pequeno de aviões com acidentes fatais. Isso nos leva a levantar uma dúvida. Muito embora aqui a nossa produção, através da Thaís Araújo, o avião era relativamente novo, 2 anos de uso, né, Thaís? 2 anos. 2 anos. Então a gente pergunta, meu Deus do céu, como é que é feita a manutenção desses aviões? Eu queria muito estar agora, aqui não dá, estamos em cima da hora, em contato com o comandante Sucupira, que é um grande piloto. Ele poderia explicar melhor o porquê que esses acidentes acontecem tanto com aeronaves pequenas. E na maioria das vezes, né, parece como nesse caso, ninguém está afirmando, lógico que a perícia depois vai afirmar, porque parece que ele já vinha, antes de colidir com o morro, ele já vinha num voo irregular, que pode ser, né? Tá aqui, ó, ainda de acordo com o corpo, ainda de acordo com os bombeiros, o avião saiu do aeroporto de Piracicaba e caiu logo depois, por volta das 9 horas, em uma área verde ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado
A FATEC, né? E ainda, lógico que os trabalhos estão sendo realizados, a área está isolada, mas o que me chama a atenção, e volto a repetir, que pena que não tenho aqui agora o comandante Sucupira, que não tenho qualquer outro comandante, para explicar por que essa incidência é tão grande em aeronaves pequenas. Será que os pilotos estão realmente habilitados, preparados? E isso tudo a perícia vai colocar, ainda hoje, provavelmente, se o avião estava em condições de voo, se tinha o alvará para voar, né? E também se o piloto estava com toda a sua documentação, estado de saúde, habilitação dele para o brevet dele para voar, porque é uma judiação, né? Cinco pessoas de uma família perderam a vida, né? Uma aeronave destruída nova, né? E estranho, porque tudo leva a crer que alguma falha houve, ou mecânica ou humana, porque bater num morro e explodir, a coisa fica difícil. Eu queria passar já para um próximo assunto que é de suma importância, principalmente para você que mora aqui em Peruíbe, para você que acompanha o movimento político, para que você que acompanha a cidade. O vereador Fábio Mariano, que ele milita pelo Partido Verde, ele sofreu uma suspensão. E nós eleitores, nós queremos saber. E eu vou pedir a ajuda da nossa comentarista, a Cíntia Cali, que explique, Cíntia, qual foi o motivo e qual o futuro do Fábio Mariano, vereador pelo Partido Verde. Bom, Haroldo, eu gostaria de pedir permissão. Como eu sou representante do Partido Verde, aqui eu não tenho a função política, mas eu gostaria de pedir permissão de que eu tomasse essa posição oficial como presidente do diretório do Partido Verde, porque é obrigação a gente dar publicidade a tudo que acontece dentro de um partido. O partido tem obrigações públicas, né? Então foi colocado uma nota oficial, como está sendo exposta aí. Ela já está disponibilizada em todos os meios de comunicação, foi passado para as pessoas. Então eu peço a permissão de falar como presidente nesse momento, depois eu volto ao comentário, se você me permitir. Então, o que acontece? Todo partido ele tem um regimento, né? E você tem que cumprir esse regimento, inclusive, ao se filiar, você já tem contato com o regimento. Pelo menos o Partido Verde tem essa conduta quando a pessoa procura a filiação, porque tem algum interesse em alguma coisa, a gente passa para ela o regimento oficial, nós temos aqui, nós passamos, a pessoa lê, e ela também tem uma pequena cartilha chamada 12 valores, que são as bandeiras efetivas do partido. Ou seja, aonde ela vai dar representatividade dentro da política pública da forma que ela se expõe. É assim que funciona um partido político. O partido político não é só um local para que a pessoa venha, pegue a legenda e ganhe uma eleição. No momento que você faz parte de um partido, você tem obrigações de levar ao público, ao eleitor, as ideias do partido junto às suas ações. Por exemplo, o Partido Verde é muito fácil exemplificar isso. O Partido Verde tem uma bandeira de meio ambiente. Se entra no Partido Verde uma pessoa a favor do desmatamento, que nega as mudanças climáticas, aqui neste partido ela não pode ficar. Ela não tem, ela tem que ir para um outro que caiba melhor as ideias dela. E ninguém condena a escolha.
O que a gente acaba tendo que botar, expressar com muita tristeza, é quando as pessoas não utilizam o partido apenas como degraus ou forma de poder. Em especial o que veio acontecer com este vereador. E nós do Partido Verde temos um termo de compromisso que é dado a todos os candidatos e pré-candidatos a cargos eletivos, aonde tem uma série de coisas que a pessoa assina, é reconhecido, firma, então ela tem que fazer, seguir aquilo. Deixar bem claro aqui que ninguém manda no mandato de um vereador. O mandato é do vereador. Só que o vereador tem obrigação legal e moral de seguir os preceitos do partido. Então, primeira coisa é isso. Então, o que houve com o senhor Fábio Mariano em relação ao Partido Verde? Desde o início do dia 4 de janeiro, foi quando eles assumiram, ele se demonstrou contra o Partido Verde, não respeitando nenhum preceito, tomando as frentes, tomando atitudes. Ele já tinha passado por uma comissão de ética sobre a liderança do partido. Tem coisas que acontecem num partido que elas são dentro dos muros do partido. Elas não saem dos muros do partido. Isso é obrigação nossa, que faz parte. Aí houve esse problema, foi muito estressante. Foi dado a ele, como sempre, o partido é democrático, a chance de se explicar. Infelizmente, na época, a própria estadual veio aqui, ele, de uma forma exaltada, tentou brigar, etc. Mas nós aceitamos e demos a ele a chance. Infelizmente, ele voltou a cometer, primeiro, infidelidade partidária. O Partido Verde, oficialmente, é um partido opositor ao governo, né? Segundo, o Partido Verde não admite nenhum tipo de agressividade. Não é do perfil do Partido Verde. O que nós primamos dentro do Partido Verde é o respeito à democracia. Isso é muito importante, né? E o que mais pesou na decisão da formação de comissão de ética, nós temos comissão de ética permanente. Eu acho que é um dos únicos partidos que tem a comissão de ética. Foi seguido todos os preceitos dentro do regimento e dentro da legalidade, né? Tanto eleitoral como a legalidade dentro do regimento, e foi aberta a comissão de ética, dando ao vereador a ampla defesa, que é obrigatório. Ele se negou, dizendo que não aceita a comissão de ética. Se ele não aceita a comissão de ética, ele está dizendo: eu não aceito o partido. Então, mediante a todos os fatos elencados e decididos dentro da comissão, foi feito um relatório e no último dia 11 ele foi levado à plenária, aonde a comissão de ética achou que, dentre os problemas que haviam acontecido, a falta de diálogo, ele não faz parte mais, ele não participa mais desde fevereiro de 2021 a nenhuma reunião partidária, ordinária ou extraordinária. Ele não comunica aos pares as suas ações, ele enfrenta a todo momento a posição de situação quando o partido tem uma situação de oposição, né? Então, foi decidido por uma questão democrática de que ele teria 6 meses de suspensão. O que significa isso? A plenária, em unanimidade, decidiu que sim. Ele não pode representar mais o Partido Verde e nem participar de ações partidárias. Então, qualquer ação, por que a importância da publicidade? Primeiro, nós temos obrigação com o eleitorado e com a população. E segundo, para deixar bem claro que qualquer tipo de ação que esse vereador venha fazer não está sendo representada ou representando o Partido Verde.
Isso é muito importante, porque as pessoas têm que entender que quando elas votam em alguém, elas têm o direito à cobrança. E se essa pessoa nega essa cobrança e dentro de um partido e ele se cala, significa que a gente não está respeitando o voto dessa pessoa, né? Então é muito importante isso. Dentro dessa nota foi colocado algo do mandato coletivo aí, porque houve um Ô, pouco Cíntia, antes. Oi, pode falar, Cíntia, ou se tiver deixa eu alguma perguntar uma dúvida. coisa para você. Não, eu tenho sim. Você falou que ele cometeu alguns atos inconstitucionais. Você pode, se não for comprometer e se não for segredo aí do partido, qual foi, na sua opinião, o maior erro constitucional que o deputado Fábio Mariano cometeu? Que Vereador. o vereador Fábio Mariano cometeu? Em termos de constitucionalidade, ele comete principalmente a infidelidade partidária. Esse é o maior. Ele cometeu atos que ferem o ideal do Partido Verde, um deles, democracia e pacificação. Dentro dos 12 valores, esses são os 12 valores. São 12, eu estou citando 2. A democracia vale a maioria, né? Então, no momento que a maioria decidiu por ser oposição ao governo, ele tinha a obrigação de se colocar como na votação. E uma vez que a votação fosse, não é que ele tem que chegar lá dando pedra no Luiz Maurício ou em qualquer coisa. O partido é oposição, então ele não tem local junto ao executivo, nenhum cargo, nada. É só isso. E vai seguindo. Esse negócio de falar que sou vereador do povo, todos os 15 são. Eles foram eleitos para isso. Eu faço pelo povo. Se o prefeito faz uma coisa boa, nenhuma pessoa em sã consciência vá contra isso. É só isso, né? Então, constitucionalmente falando, dentro dos regimentos foi isso. Mas dentro dos 12 valores tem principalmente a passividade. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de violência. Nós somos a favor da conversa, da composição. Ele utilizou de palavras de baixo calão para nós. Ele teve uma reunião onde ele foi extremamente agressivo, inclusive com um membro da estadual, que veio aqui tentar resolver. Ele se dirige à presidência executiva chamando-nos de trupe. Então, assim, ele teve esse lado que eu não diria que é inconstitucional. É o que eu falei, é uma questão de postura moral. Que eu sempre falo e falei várias vezes para ele. Se dentro deste grupo que o ajudou a colocar, porque lembrando, ele foi o vereador mais votado do Partido Verde? Foi. Da história? Não, como ele fala. O vereador mais votado da história foi o Zeca da Firenze, que teve 960 votos, se eu não me engano. Ele teve 530 votos. Nesta eleição especial, o coeficiente eleitoral foi 2.300, mais ou menos. Então, ele só entrou com os 530 votos porque os companheiros dele de chapa, todos do Partido Verde, o ajudaram. Então, ele tem que entender que ele não é que ele deva satisfação em termos legais, em termos morais, ele tem que ouvir o grupo que o colocou lá, pelo menos os 23 que fizeram isso. Ele tem que entender isso. Ele não tem que depreciar o partido, como ele fala para todo mundo. Depreciar, chegam a nós, ele vai em certos lugares públicos, fala especialmente mal de um membro ou outro. Tivemos essa reclamação, entendeu? Então, são posturas que eleitorado tem que saber. E nós, como Partido Verde, temos obrigação de falar. Nós não demos uma suspensão de 6 meses a ele, porque a gente não gosta dos olhos dele.
tudo inclusive é público, sem quem tiver interesse é só entrar, é dado o relatório da Comissão de Ética a qualquer pessoa que quiser, é só entrar em contato com o Partido Verde, a gente disponibiliza onde é colocado todos os pontos. É muito bom porque ele vai sair falando por aí que ele está sofrendo uma represária. Nós estamos há exatamente 8 meses tentando um diálogo com este vereador. Ele começou a mostrar no dia 4 de janeiro os problemas, que culminou na primeira convocação de comissão de ética, 22 de fevereiro. Então, não é uma coisa que acontece que por uma questão ética, em respeito até aos eleitores dele, nós temos que resolver esses problemas dentro dos muros do partido. Isso é muito importante saber, né? Qualquer dúvida... Cíntia, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu acho que você está querendo passar para o eleitorado, para o público aqui de toda a Baixada Santista, de que, evidentemente, mesmo fazendo parte de um partido como é o Partido Verde, um partido expressivo, reconhecido, as pessoas têm o direito de ter opiniões diferentes. Mas isso deve ocorrer dentro de um plenário, dentro de uma reunião do partido, e pelo que você está falando, vamos dizer assim, ele teria feito uma série de comentários fora de uma situação adequada em que todos poderiam opinar, que todos poderiam mostrar a ele um novo caminho, ou então ele até mesmo mostrar um novo caminho para o Partido Verde, mas isso foi feito fora das reuniões do partido, o que infringe numa situação de uma dicotomia, ou seja, eu sou um dentro e sou outro fora. É mais ou menos isso no sentido assim, as pessoas elas chegam no poder e acham que elas são todas poderosas e não podem fazer absolutamente nada, que elas não têm regras a seguir. As conversas eram o seguinte, o mandato é meu, eu faço o que eu quero. O mandato não é dele, o mandato é do partido, e antes mesmo de ser do partido, ele é um mandato que foi eleito pelo povo. O povo tem que se manifestar no sentido de que, se não está satisfeito, e eu fiquei muito feliz, Haroldo, uma coisa achei bastante interessante. Quando este vereador cometeu alguns abusos que iam contra os princípios do Partido Verde, certo? Eu não estou dizendo que ele comete abusos ilegais, nada disso, contra os princípios do Partido Verde e o colegiado, as pessoas me questionavam o que o Partido Verde vai fazer. Isso já é uma evolução muito grande dentro da política, porque o eleitor ele tem que questionar sim o partido, porque muita gente sabe que vota na pessoa porque ela está naquele partido, porque acredita que naquele partido existe um ideal que ela se tem afinidades. Então, quando a população veio nos questionar, nós tínhamos obrigação, como partido e como membros partidários, de dar uma explicação. Mas para isso existe todo um trâmite. E foi feito. Então nós estamos passando à população que o Partido Verde, sim, agiu dentro do regimento interno e as legislações eleitorais. Cíntia, deixa eu perguntar uma coisa para você. Por uma ordem, aliás, a bem da ordem, a Comissão de Ética e Fiscalização, num primeiro momento, se eu estiver errado, você me corrija, ela não teria que ter dado primeiro uma advertência verbal, posteriormente uma advertência de conhecimento público, né? E por último, uma suspensão, porque uma suspensão por 6 meses, ela me parece assim muito pesada, por coisas pesadas que logicamente ele deva ter cometido, a exemplo de tudo que você cometeu. Eu só queria saber, antes de tudo isso, foi feita uma advertência verbal, foi feita uma advertência
de conhecimento público até chegar a uma suspensão, porque depois da suspensão só existe, a meu ver, mais um degrau, que é a exclusão do cidadão do partido. Foi feito tudo isso, Haroldo, comprovado, documentado. Inclusive, as advertências que foram por escrito, além de ser dadas para ele mesmo, foram comunicadas à Câmara Municipal, que não a administração, mas a presidência omitiu, mas nós temos os protocolos. Foi feito tudo conforme. Todo o nosso trabalho é feito com auxílio de um advogado especialista em direitos eleitorais e políticos, né? Jamais nós faríamos algo que pudesse comprometer a imagem dele simplesmente porque a gente não gosta dele, porque não é o caso, né? Todas essas etapas foram cumpridas, elas são provadas, inclusive a comissão de ética, quando ela é pedida, tem uma série de formas de pedir, ela primeiro analisa tudo que está aconteceu, para ver se ela abre, se ela aceita a abertura, né? Quando ela aceitou, assim, e é muito interessante colocar o seguinte: comissão de ética é soberana à presidência, à executiva de um partido. Tanto é que ela trabalha independente, totalmente independente. Eu fui saber o resultado disso no dia 11, com a leitura. E digo para você, eu, filiada, não concordei. Eu, como filiada. Só que pelo trabalho de excelência, totalmente baseado nas leis, eu votei sim. Né? Então, porque naquele momento eu não era uma presidente de um partido, eu era uma filiada pertencente da executiva. Certo. Então, tudo isso Cíntia, que você falou foi feito. Ô, Cíntia, me diz uma coisa. Eu não sei se o que eu vou falar aqui está certo ou não, volto a repetir, você me corrija. Pelo fato de ele ser suspenso, ele pode dar entrevista? Porque se de repente você disser que ele pode dar entrevista, eu queria dizer para o vereador Fábio Mariano que os microfones e aqui as câmeras estão abertas à sua disposição, se o senhor quiser fazer alguma defesa ou alguma reparação, né? Porque a diretora do partido acabou de dizer que o senhor pode dar entrevistas, né? Porque uma suspensão, ela realmente... Ele não... Só um pouquinho, Haroldo. Ele continua sendo vereador, ele é respeitado a vontade do povo. Ele não pode utilizar o nome do Partido Verde e nem as ações partidárias do Partido Verde. É como se nesses 6 meses ele fosse um vereador independente. Ele não pode falar assim, olha... o Partido Verde tem uma ação no Guaraú. Não, o Partido Verde não tem ação no Guaraú. É isso, mas ele é livre, ele tem todo o direito à resposta, a tudo. Partido Verde, ele por 6 meses está suspenso. Ele pode voltar? Claro que pode. Por que você dá suspensão para uma pessoa? De repente ele fala, poxa vida, vou lá conversar, vou falar. Porque eu acho o seguinte... Agora eu vou fazer uma participação aqui grande em relação, tanto como cidadã como dirigente partidário. Você tem que ter dignidade e pedir para sair se você não gosta. Ou parar de seguir ordens de pessoas de outros partidos. Eu queria deixar bem claro aqui, isso vai à administração atual, que o Partido Verde não tem dono. Não adianta tentar pedir para alguém ir buscá-lo. Ele não tem dono. Então, eu acho que o partido, todos os outros, PSDB, MDB, todos que estão aí, são suficientemente grandes e respeitados para parar de tentar desidratar, como foi dito a mim,
os outros partidos. Eu fico muito chateada que o nosso vereador, uma pessoa que eu tinha um apreço muito grande, acabou aceitando a provocação de tentar desidratar o partido, de manchar a imagem do partido. E pelo que dizem, amando de. Então esses 6 meses é principalmente para ele rever aonde ele está, o grupo que o respeita e voltar. E não é voltar com os rabinhos entre as pernas, porque ninguém está aqui julgando ninguém. Ô Cíntia, nós já estamos aí com o tempo estourado, mas eu queria fazer uma pergunta para você, não sei se você vai querer responder ou não. Quando você fala amando de, o que a gente poderia concluir? É muito comum. É melhor não responder, né? Não, eu respondo. É bom que o povo saiba como algumas coisas acontecem. Tem pessoas que se acham no poder, que podem tudo. E o que incomoda, elas querem tirar da frente. E como a própria pessoa disse para mim, eu vou desidratar os partidos. Não. Os partidos são adversários e se complementam dentro de uma democracia. E foi o que tentou. Amando de quem? Efetivamente foi o que foi feito, utilizando o partido e chegando à estadual e pedindo isso. Só que é o que eu volto a dizer. O Partido Verde não tem dono. Ele já teve caneta? Já, mas a tinta secou. Agora ele é realmente democrático e quem está aqui tem todo o direito. A Cíntia, como muito habilidosa, por questões diversas, eu até respeito que às vezes não é o momento adequado, mas achei pertinente quando você fala amando de, ou seja, o vereador Fábio Mariano teria feito vários comentários e não respeitando as normas e regras do Partido Verde, porque também estaria escutando alguém no seu ouvido falando uma série de coisas. E que respeito, volto a dizer, a nossa comentarista, que prefere, por enquanto, não manifestar quem seria essa pessoa que andou falando no ouvido de Fábio Mariano, quando você diz amando de. Queria lembrar que amanhã nós vamos falar, eu, a Cíntia Cali, a Thaís Araújo, todos nós somos pais, mães, vamos falar de algo assim muito pesado, mas muito importante que você não pode perder. Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de falar de 2 coisas gostosas, maravilhosas. A primeira é a churrascaria dos motoristas, o point dos motoristas. Vejam só que beleza, que pratos maravilhosos, que self-service maravilhoso, que carnes saborosíssimas. E aí, na churrascaria dos motoristas, você tem, logo de entrada, você já passa por uma higienização, que é o álcool em gel, né? E também você vai manter uma distância de uma mesa para outra, ou seja, todos os protocolos para a segurança da pandemia são respeitados. Vejam que carnes maravilhosas, e nós já estamos chegando aí na hora do almoço e a gente já vai ficando aqui salivando de ver essas maravilhas. E olha, lá no Point, na churrascaria dos motoristas, você tem um preço bem acessível. E você pode levar sua família, você pode levar seus amigos, fazer uma pequena reunião entre empresários, porque, volto a repetir, a distância de uma mesa para outra é respeitada. O preço é acessível e, acima de tudo, 2 grandes qualidades. Uma comida de primeiríssima qualidade e um atendimento impecável. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 293. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, número 293, passou o pedágio, um pouco mais adiante, acho que 2 quilômetros, você vai encontrar o posto rodoviário
que tem uma placa bem grande, passou o posto rodoviário, tem um viaduto, você sobe, desceu o viaduto, já vai ficando à direita que você vai encontrar aí o Point, a churrascaria dos motoristas, impecável, eu recomendo, estou sempre lá. E se você se estender e vier aqui para as praias do litoral sul, Mongaguá, Itanhaém, principalmente Peruíbe, olha, em frente ao prédio redondo de Peruíbe, não tem como você se enganar. Tá aí, olha que praia bonita, a distância que existe de uma mesa para outra no quiosque do Pirata, que é o quiosque 02, bem em frente ao prédio redondo de Peruíbe. Lá você encontra os melhores frutos do mar, você encontra sucos, você encontra refrigerantes, bebida para os adultos e, acima de tudo, um atendimento acolhedor que o Carlão, que é o proprietário dos 2 quiosques, ele está sempre por aí à disposição para conversar e às vezes até tomar uma cervejinha com você. E o quiosque 04 é o quiosque do Carlão. Que também oferece pratos maravilhosos que não deixam a desejar. Tudo muito fresquinho. Tudo muito fresquinho e também respeitando, como vocês estão vendo aí na sua casa, a distância de uma mesa para outra, né? E vocês estão vendo aí o quiosque do Pirata, mas ele é o mesmo. Esse aí já é o quiosque do Carlão. Esse prato já é o do quiosque do Carlão. Vejam que não deixa absolutamente nada a desejar. Tudo que eu falei do quiosque do Pirata, a mesma coisa você vai encontrar no quiosque do Carlão. Atendimento, uma comida fresquinha e, acima de tudo, posso garantir que deve ser os quiosques mais baratos de toda essa ordem. Estou sempre por lá. Vejo vocês lá. Cíntia Cali, muito obrigado, querida Cíntia Cali. Amanhã eu conto com você. Fala. Rapidamente, como eu pedi um espaço a você hoje para deixar de ser comentarista e ser uma representante, porque eu tenho a obrigação de dar publicidade, eu queria abusar um pouco da sua boa vontade e dizer que nós do Partido Verde estamos abertos para qualquer dúvida, tá? Em relação a isso. Então aqui tá falando, e muito obrigado pelo espaço que você me cedeu hoje. Eu acho que essa é a verdadeira democracia, né? Eu acho que em qualquer desentendimento, a gente sempre deve deixar uma porta aberta para que as pessoas possam fazer reparações ou para que as pessoas possam pedir informações e esclarecimentos. Essa é a democracia. Obrigado, Cíntia, parabéns pelos seus esclarecimentos. Como sempre, muito prudente e muito pertinente, e isso nos deixa orgulhosos da sua participação aqui no BSTV Notícias. Obrigado também a Thaís Araújo, que sem ela esse programa não estaria circulando aí com tantas imagens, fora os comentários e os pontapés que ela me dá aqui debaixo da mesa quando eu falo alguma coisa errada. Mas para isso que ela está aí, a nossa querida Thaisinha Araújo, grande Thaís, grande profissional. A produção do programa é de Thaís Araújo, juntamente com o Príncipe Charles, a comentarista Cíntia Cali, esse que vos apresenta, que entra na sua casa e agradece pela companhia, Haroldo Lopes, psicólogo, e também a responsabilidade geral do diretor Kristen Charles. Amanhã nós estamos de volta e não se esqueça, vamos comentar. Aqui eu sou pai de 3 filhos. Thaís também é mãe. A Cíntia também é mãe. E amanhã nós vamos falar, principalmente, do suicídio. É triste, é pesado, mas você deve acompanhar, porque você pode pegar os sintomas até mesmo já iniciando no final da infância. Gente, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, gente.